Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei dando continuidade no Sermão do Monte e hoje o ensino a respeito da lei, que está lá no capítulo 5 de Mateus, no verso 17, que diz: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu, a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ensinando a respeito da lei, diz que não veio fazer com que a lei desaparecesse, descumprir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei, aquilo que estava na lei. A cerimônia, por exemplo, do sacrifício do cordeiro, ele veio cumprir totalmente o sacrifício para a expiação dos pecados. Ele veio cumprir a lei. Ele veio ser o exemplo de como devemos agir nas suas ações, em suas atitudes. Ele é um exemplo de cumprimento da lei. Que a gente guarde Jesus como um exemplo de como andar, de como agir, de como falar, porque ele é o exemplo do cumprimento da lei. E como eu falei, dos rituais a respeito da expiação do pecado. Jesus ele veio para ser o cumprimento daquela cerimônia a respeito da expiação do pecado, das ofertas de paz, da gente ter comunhão com Deus. Jesus é o cumprimento da lei. E por isso, Jesus fala que devemos ensinar a respeito da lei. Porque quando ensinamos a respeito da lei, ensinamos a respeito de quem é Jesus, das suas atitudes e do seu sacrifício pelos pecados. E fala também sobre o grande padrão. Ele fala que se as nossas atitudes não excederem a dos escribas e dos fariseus, os escribas e fariseus eram aqueles que procuravam cumprir a lei da maneira mais correta, mas não passava de religiosidade. Por isso Jesus fala que tem que exceder e mostra que a gente precisa da graça de Deus. Quando Jesus fala isso, que a gente precisa exceder, fala sobre a grande graça, grande favor imerecido de Deus. Porque a gente não consegue, pelos nossos esforços, cumprir a lei, mas Jesus cumpriu a lei. Ou seja, precisamos da graça de Deus, precisamos do favor, precisamos daquilo que Jesus fez, aquele cumprimento da lei, aquela oferta que Jesus fez pelos nossos pecados. Que a gente guarde isso em nossos corações, que nós possamos ensinar a lei, porque ensinando a lei, ensinamos Cristo. E possamos receber a graça de Jesus em seu sacrifício na nossa vida. É isso, que você tenha um bom dia, uma boa semana.